Minha mãe, que sempre se considerou no direito de tomar decisões por mim, exigiu que eu entregasse minha casa a ela, pois, segundo ela, minha irmã, que está grávida, precisava mais do que eu. Isso aconteceu há cerca de 2 meses. Já aviso de antemão que essa história será longa, mas incluirei um resumo ao final. Tenho 31 anos e uma irmã de 28, que sempre foi a filha de ouro da minha mãe, mas não do nosso pai. Desde que me lembro, meus pais tiveram um casamento turbulento, que acabou quando eu era adolescente, após minha mãe traí-lo com um ex-namorado do colégio. Além disso, sempre foi manipuladora, controladora e narcisista. Minha mãe acreditava que tinha autoridade absoluta sobre mim e esperava obediência inquestionável. Sempre que estalava os dedos, eu deveria acatar suas ordens como se fosse um cachorro. Era humilhante, e minha irmã sempre ficava do lado dela. Por isso, não foi surpresa quando decidi morar integralmente com meu pai após o divórcio, enquanto minha irmã permaneceu com nossa mãe. As duas eram muito parecidas, e praticamente cortaram contato com ele, a menos que precisassem de dinheiro. Meu pai sempre foi voltado para os negócios, e desde os meus 16 anos começou a me ensinar sua profissão. Tornei-me excelente nisso, e após 12 anos trabalhando ao seu lado, me tornei sócio da empresa. Tudo estava indo bem até que, cerca de 8 meses atrás, meu pai faleceu. Ele já tinha a saúde fragilizada devido ao tabagismo, e após um câncer, não resistiu. Foi no funeral que vi minha mãe e minha irmã pela primeira vez em anos. Meu pai foi cremado, conforme seu desejo, e enterrado em um cemitério local. Minha irmã parecia abalada, mas minha mãe demonstrava total indiferença. O que não me surpreendeu, já que a última vez que ela viu meu pai, gritou exigindo mais dinheiro e ameaçou processá-lo. Ele apenas riu, pois sempre pagou a pensão conforme a lei e ainda contribuiu com 30 mil para a faculdade da minha irmã, mesmo após uma década do divórcio. Desde então, minha namorada e eu moramos na casa que herdei. Minha irmã, por outro lado, nunca deu continuidade aos estudos, largou a faculdade após 2 anos e passou anos dependendo financeiramente do namorado, trabalhando apenas meio período online. Durante esse período, minha irmã engravidou, mas sofreu um aborto traumático. Eu só fiquei sabendo disso depois do funeral, pois quase não tínhamos contato e ninguém achou necessário me informar. Quando uma crise afetou o emprego do namorado dela, ele teve sua carga horária reduzida até conseguir apenas um trabalho de meio período. Isso comprometeu as finanças do casal, ao ponto de ele finalmente dizer que ela também precisava procurar um emprego melhor. Ele até começou a buscar um segundo trabalho para ajudar nas despesas. No entanto, antes que ela pudesse reagir à situação, engravidou novamente. Ela afirma que os dois foram cuidadosos, mas chamam essa gravidez de um milagre. Certa noite, fui surpreendido por uma batida inesperada na minha porta. Ao abrir, me deparei com minha mãe e minha irmã, que entraram sem sequer pedir permissão e se acomodaram na minha sala como se fossem donas do lugar. Minha namorada e eu trocamos olhares confusos e logo perguntei o motivo da visita. Minha irmã parecia empolgada, olhando cada canto da casa, abrindo portas e explorando os cômodos como se estivesse fazendo um tour. Enquanto isso, minha mãe se jogou no sofá e, sem cerimônia, estalou os dedos, exigindo uma garrafa de água gelada. Minha namorada pegou a água para ela, enquanto eu insistia para que explicassem o que estavam fazendo ali. Minha irmã continuou ignorando minhas perguntas e seguiu bisbilhotando a casa, até que, de repente, gritou do corredor: "Mamãe, é perfeito!" Sim, ela ainda chama minha mãe de mamãe. Foi então que minha mãe finalmente falou: "Bem, acho que chegou a hora de você cumprir seu dever de irmão." Fiquei confuso e perguntei do que ela estava falando. Ela então disse: "Agora que seu pai faleceu, esta casa deveria ter sido minha, já que fui a única esposa dele. Mas você ainda pode corrigir isso. Você ganha muito dinheiro e pode comprar outra casa. Sua irmã precisa muito mais dessa, pois tem um bebê a caminho.
Se você insistir em ficar, tudo bem. Mas vai morar em um dos quartos e bancar todas as despesas até decidir sair. Minha namorada e eu nos entreolhamos, já prevendo exatamente onde aquilo ia dar. Respirando fundo, declarei: Isso não vai acontecer. Você não manda em mim, e definitivamente não na minha casa. Sim, eu ganho bem, mas assim como meu pai, guardo meu dinheiro para quando realmente precisar. Não que isso seja da sua conta. Minha mãe então estalou os dedos de novo, como fazia quando queria que eu obedecesse, e gritou: Pare com isso. Eu sou sua mãe, e você fará o que eu mando. Eu te trouxe a este mundo, e sou a única autoridade aqui. No que diz respeito a você, eu sou Deus. Isso significa que quando eu mando você pular, você pergunta quão alto. Esta casa é minha por direito, e sua irmã vai morar aqui. Considere-se oficialmente despejado. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar: isso não pode estar acontecendo. Mas então peguei meu celular e comecei a discar. Minha mãe imediatamente se levantou e gritou: O que você está fazendo? Respondi friamente. Estou fazendo o que deveria ter feito assim que essa palhaçada começou, chamando a polícia para tirar vocês da minha casa. Nesse momento, minha mãe perdeu o controle e avançou em mim. Ela conseguiu derrubar meu celular no chão e tentou pisar nele para quebrá-lo, mas fui mais rápido e peguei antes que ela conseguisse. Se você não sair por conta própria, eu mesmo vou te tirar à força, avisei. Minha mãe, então, me deu um tapa no rosto. Sem hesitar, retribuí com o dobro da força, fazendo-a cair direto no sofá. Minha mãe colocou a mão sobre o rosto, que estava avermelhado e manchado de maquiagem, completamente em choque. Como você ousa? Sem me abalar, voltei a discar no meu telefone, e avisei que se ela não saísse da minha casa imediatamente, chamaria a polícia para removê-la à força. Nesse momento, minha irmã se colocou entre nós, estendendo os braços e tentando apelar para o meu lado emocional. Você deveria fazer a coisa certa pelo menos uma vez na vida e agir como um bom irmão mais velho. Soltei uma risada incrédula. Sério? Eu sou o irmão ruim aqui? Da última vez que verifiquei, sou eu quem trabalha para viver desde a adolescência. Eu era quem fazia todas as tarefas da casa, enquanto você ficava o dia inteiro jogando videogame ou conversando com seus amigos. Sem falar nas vezes em que roubava o dinheiro que eu ganhava com esforço só para sair e gastar tudo em compras, depois de torrar a sua mesada. Fiz uma pausa e finalizei. Eu não devo nada a vocês. Agora saiam antes que eu realmente decida apertar este último número. Minha irmã começou a chorar feito uma criança e, soluçando, disse: Mamãe, faz ele parar. Minha mãe a abraçou e encheu suas bochechas de beijos, enquanto me lançava um olhar mortal. Então, como se tivesse tido uma ideia brilhante, ela ergueu o queixo e disse: Você sabe, se você chamar a polícia, posso dizer que me bateu. E quem sabe eu poderia espalhar por aí que você tentou fazer algo ainda pior com sua irmã grávida e indefesa. Não acho que isso seria nada bom para você. Fiquei paralisado por um segundo, mas logo ergui a mão, ordenando: Apenas pare. Minha mãe me olhou confusa. Se você não percebeu, minha namorada estava gravando quase o tempo todo com o celular dela, revelei. O que significa que temos provas de você me agredindo primeiro e admitindo em voz alta que mentiria para a polícia. Isso não seria muito bom para a sua reputação no trabalho, certo? Se olhares pudessem matar, minha mãe teria me explodido como uma bomba nuclear naquele instante. Mas, em questão de segundos, seu rosto ficou pálido e ela simplesmente desinflou. Com raiva, agarrou minha irmã pelo braço e começou a arrastá-la para fora. Minha irmã, no entanto, decidiu dar um show. Se comportando como uma criança de 5 anos, se soltou do aperto da nossa mãe, se jogou nos degraus da minha varanda e começou a fazer um escândalo. Apenas observei a cena,
e, sem segurar o riso, disse: Tá vendo, mãe? Esse é o resultado da maneira mimada como você criou ela. Minha mãe me lançou outro olhar furioso, mas antes que pudesse responder, foi presenteada com o espetáculo de minha irmã se agarrando ao corrimão da varanda, gritando desesperada: Você me prometeu! Você prometeu várias e várias vezes! Soltei uma gargalhada e disse da porta: Sumam da minha casa. E nunca mais voltem. Minha mãe, em resposta, me mostrou o dedo do meio antes de voltar a tentar arrastar minha irmã. Demorou alguns minutos, mas, por fim, conseguiu que ela se levantasse e fosse embora. Enquanto andavam até o carro, minha irmã soluçava e minha mãe gritava para mim: Você é um bastardo cruel e sem coração. Vai queimar no inferno por isso. Sem perder a compostura, respondi: E tem um lugar especial no inferno para mentirosos e narcisistas que tentam manipular os outros para conseguir o que querem. Minha mãe cerrou os punhos e parecia prestes a dizer mais alguma coisa. Mas antes que ela abrisse a boca, ergui meu celular novamente com a câmera ligada e avisei: O tempo está passando, mãe. Saia da minha propriedade. Furiosa, ela acompanhou minha irmã até o carro, me lançou um último olhar de ódio e foi embora. Pensei que aquilo seria o fim, mas desistir nunca foi o forte da minha mãe. Alguns dias depois, começaram a chegar mensagens de amigos e parentes. Muitos estavam furiosos comigo. Outros apenas queriam entender o que realmente havia acontecido. Tentei acessar meu Facebook para ver o que estavam falando sobre mim, mas não consegui. Minha mãe e minha irmã haviam me bloqueado. No entanto, minha namorada ainda tinha acesso, pois ambas mantinham seus perfis abertos. Capturamos todas as postagens e imprimimos algumas delas. Nos dois perfis, havia publicações me chamando de bastardo ganancioso e sem coração, além de alegações falsas de que eu teria roubado a casa que deveria ser a herança da minha irmã, pagando o advogado responsável pelo testamento do meu pai. Uma mentira descarada. E elas sabiam disso. Imediatamente, entrei em contato com meu advogado, que também havia sido o advogado do meu pai, e era um amigo de confiança da família. Enviei para ele todas as capturas de tela das postagens, bem como o vídeo que minha namorada gravou no dia em que minha mãe tentou exigir a casa. Inicialmente, ele sugeriu apenas uma intimação formal, mas eu queria ir além. Pedi que ele redigisse uma carta e a enviasse por correio expresso, com aviso de recebimento, para ter certeza de que elas a receberiam. No mesmo dia em que a carta chegou, minha mãe me ligou furiosa. Fui direto ao ponto. Ou ela e minha irmã apagavam todas as postagens falsas e contavam a verdade, ou eu enviaria todas as provas para a família, para o chefe dela, e ainda publicaria os vídeos na internet. Ela me chamou de irracional e insistiu que só fez aquilo pelo bem da minha irmã. Em seguida, veio com um discurso longo sobre como minha irmã precisava da casa muito mais do que eu. Sem paciência, fui direto. Não me importo com o que você pensa. Se não apagar tudo e contar a verdade, eu garanto que sua carreira acaba. Depois de um momento de silêncio, ela finalmente cedeu, resmungando com relutância. Tá bom. Você venceu. Fique com essa maldita casa. Naquela mesma noite, todas as postagens falsas desapareceram de seus perfis. Fui desbloqueado e minha mãe fez um pedido de desculpas meia-boca para todos, alegando que só havia agido daquela forma, porque acreditava que minha irmã precisava mais da casa do que eu, já que estava grávida e sem condições. Mas a verdade era clara. A casa era minha por direito, de acordo com o testamento do meu pai, e ela sabia disso antes mesmo dele falecer. Nunca teve o direito de tentar reivindicá-la. Minha irmã também pediu desculpas, mas sem muita convicção. Apenas repetiu o que minha mãe disse e jogou a culpa nela.
além de colocar parte da responsabilidade em seus hormônios da gravidez. As reações foram rápidas. Muitas pessoas ficaram furiosas com elas por tentarem tomar minha casa. Recebi várias mensagens de desculpas de quem, antes, havia acreditado nas mentiras. Mas no fim, tudo isso só me mostrou quem realmente estava ao lado delas e acreditava cegamente em qualquer absurdo que dissessem. A maioria desses apoiadores, aliás, vinha do lado da família da minha mãe. Já os parentes do meu pai não acreditaram nela desde o início e deixaram isso bem claro. Quanto à minha irmã, ela e o namorado acabaram indo morar com minha mãe para economizar dinheiro. Mas, para sua surpresa, minha mãe os colocou para viver no porão, para manter seu ar de superioridade intacto. Resultado? Minha irmã começou a chorar nas redes sociais porque não podia morar no andar de cima. Tenho certeza de que as duas começaram a brigar depois disso, porque minha irmã passou a postar apenas reclamações online, enquanto minha mãe praticamente sumiu do Facebook, provavelmente envergonhada pela confusão que causou. E para quem chegou até aqui, saiba que essa história ainda não acabou. Resumo: minha mãe esperou meu pai falecer para exigir que eu entregasse minha casa à minha irmã grávida, alegando que era um direito dela. Quando me recusei, ela ameaçou destruir minha reputação com mentiras. Mas minha namorada gravou tudo, e eu expulsei minha mãe de casa. Como resposta, ela foi para o Facebook espalhar calúnias sobre mim. Então, a obriguei a apagar tudo e contar a verdade, ameaçando expor as provas. Agora, ela é quem precisa lidar com minha irmã e está sendo rejeitada. Que história maluca, hein? Essa mãe definitivamente tem sérios problemas. O que achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e me siga para mais histórias.